essa dúvida, como diferenciar uma leucemia aguda de uma leucemia crônica, parece uma dúvida simples, mas eu achei um pouco complexa para só descrever em texto, então eu resolvi falar para vocês. Que bom seria, né, se nós pudéssemos, só com a morfologia, diferenciar o que seria uma leucemia, né, qual tipo de leucemia. Por um bom tempo, a gente só tinha realmente a morfologia, né, para descrever, mas hoje nós temos o diagnóstico integrado. Então faz parte do diagnóstico das leucemias, nós sabemos o histórico, a velocidade de instalação dessa doença, morfologia, todas as características do hemograma, o imunofenótipo, a citogenética, para a gente classificar um subtipo de leucemia. Só que, obviamente, na morfologia, a gente já começa a ter indícios do que tipo de leucemia que nós estamos falando. Então, primeiro, né, a leucemia aguda, pelo próprio nome diz, né, aconteceu de forma abrupta. Então, pense que na maioria das vezes, na maioria, nunca diga nem sempre, nem nunca, tá? Mas na maioria das vezes, quando nós temos uma instalação abrupta, aquela fábrica de sangue, ela se volta para formar aquelas células neoplásicas, aquelas células leucêmicas. Então, ela acaba deixando, né, a desejar nas demais linhagens. Então, usualmente, o indivíduo vai ter anemia, plaquetopenia, ou seja, ele tem o comprometimento das demais linhagens. E pode ter leucocitose, leucócitos normais ou até leucopenia, isso vai depender. E naquele sangue periférico, o que nós vamos observar com mais frequência? Né? Um predomínio de formas imaturas, né? Nós vamos ver blastos, né? Nós temos que ter ali acima de 20% de blastos naquele sangue periférico ou na medula óssea, se for o caso, tá? Mas sempre formas jovens. Já na leucemia crônica, pelo próprio nome diz, é crônica, tá? Então, na maioria das vezes, principalmente no seu início, nós não temos comprometimento das demais linhagens. Dificilmente o indivíduo vai ter anemia ou plaquetopenia de forma exuberante, de uma forma muito pronunciada, né? Pode eventualmente ter, mas não é algo que chama tanto a atenção. E ele normalmente vai ter uma leucocitose, mas com um predomínio, se não absoluto ou na maioria, de formas maduras. Então, quando nós estivermos falando de uma leucemia linfóide crônica, o que nós temos naquele sangue periférico é um predomínio de linfócitos maduros. Na doença linfoproliferativa crônica, nós podemos ver outros comemorativos, né? Além de manchas nucleares, restos nucleares, nós vamos ver a morfologia daqueles linfócitos, né? Se são linfócitos anômalos, né? São sugestivos de algum outro tipo de linfoma, né? Ou se é próprio mesmo da leucemia linfóide crônica, mas o que vai definir sempre vai ser o imunofenótipo, tá? É feito por citometria de fluxo. Então, na leucemia mieloide crônica, nós vamos ter um predomínio de granulócitos. Granulócitos, a maioria ali vão ser maduros e com um escalonamento, né, à esquerda, né, um desvio escalonado à esquerda. Na maioria das vezes, esse desvio escalonado, ele perde essa hierarquia, né, de escalonamento na etapa de mielócitos. Então, o que seria isso? Você vê muito segmentado, bastão, metamielócitos. Às vezes, os mielócitos ultrapassam ali a contagem dos metas, né? Então, ele perde aquele escalonamento, depois mais um pouco de promielócitos e podemos ter blastos também. Às vezes, nós temos basofilia, eosinofilia, isso tudo a depender de que estágio da leucemia mieloide crônica, de que fase da leucemia mieloide crônica se encontra aquele paciente que você está analisando ali. Então, basicamente, é isso. Nós temos que olhar o todo. Nós não vamos conseguir fazer um diagnóstico de leucemia aguda, leucemia crônica, com um único achado. A gente tem que avaliar todo o contexto, desde o histórico, né, o hemograma como um todo, as demais linhagens, as características celulares daqueles leucócitos que nós estamos avaliando, tá bom? E o que define, propriamente dito, vai ser ali a integração dos exames adicionais, como o mielograma, a imunofenotipagem por citometria de fluxo, a citogenética e, por vezes, até a biologia molecular. Espero ter esclarecido essa dúvida. Continue nos seguindo aqui para mais conteúdos como esse.